Olá, eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para um vídeo educação, informação e falta de vergonha na cara. É isso que a gente vai ver aqui hoje, porque hoje começa um quadro que vai durar 3 vídeos aqui no canal, onde você vai conhecer mais sobre o seu próprio corpo. São 3 vídeos que a gente vai falar sobre fenômenos que o seu corpo faz e que você não sabe por quê. Por que será que seus pelos arrepiam? É tipo quando a minha barriga cresce, eu não sei porquê. Isso a gente sabe por quê, lasanha. Hoje a gente vai descobrir por que a gente boceja, por que os nossos pelos arrepiam e por que a gente soluça. São coisas básicas da vida que eu aposto que você não sabe as 3. Se você sabe, parabéns! Você tá tendo a vida de informações. Muita gente aí com certeza não sabe as 3. Eu olhei pra cima e tem um mosquito no teto, gente. Por que tem mosquito? Tá aí uma pergunta que eu queria fazer pra Deus. Quando eu morrer, que eu chegar no portão do céu, que eu tenho fé que eu vou pro céu, eu vou chegar pra Deus e falar, Deus, mosca e mosquito. Por quê? Ah, porque o sapo não sei o que é comida pra não sei o que. Por que não fez um biscroque pra sapo? Por quê? Por que tinha que ser um ser desgraçado, maldito, que chupa nosso sangue? São perguntas que ele vai ter que me responder. Vai ter que me responder. Mas eu sei por que das 3. Você sabe por que bocejo, arrepio e soluço? Sim. Por quê? Bocejo porque eu tô cansado, arrepio porque eu tô com frio e soluço que eu bebo refrigerante muito rápido. Tá, e daí? Vamos lá, vamos começar pra explicar de fato o que acontece. Se inscreve no canal. Esse é um vídeo pra você que pode mandar pra aquela escola que fala que Felipe Neto não tem conteúdo. Eu tava esperando por Entendeu? Pode mandar! E vamos descobrir juntos aqui, dando risada, do porquê que acontece tudo isso no nosso corpo. Mas tem que estar inscrito. Se inscreve aqui embaixo. É só inscrever no canal. Tem que criar uma conta no YouTube e se inscrever. E deixa o like. E aperta o sininho. Parece até as pessoas assistindo meus vídeos. Aposto que você também bocejou. Provavelmente você bocejou. E a gente vai entender aqui por que a gente boceja quando vê alguém bocejar. Antes de mais nada, o bocejo, ele na verdade é uma tentativa do teu corpo de te deixar acordado. Olha só como é que o corpo é maneiro. O corpo é tipo Red Bull, cara. Ele não quer dormir, tá ligado? Ele é tipo... dorme não! Então, pra fazer com que você não durma, ele manda você bocejar. Por quê? Quando você começa a ficar meio sonolento, um pouco mais lento, tem uma queda de oxigenação no seu sistema nervoso central. E aí o cérebro fala, Cadê meu oxigênio? que oxigênio pra célula, gente, é que nem você ver filme sem estar comendo alguma coisa, entendeu? Não tem o mesmo prazer. A célula precisa de oxigênio pra estar viva. Então você precisa do M&M quando tá no filme, ou da pipoquinha, não precisa? Então, tem que oxigenar seu organismo. Então o cérebro fica bolado que tá com pouco oxigenização? Isso aí, a escola vai ter mais motivo pra falar. Verdade. O cérebro fica bolado que você tá com baixa oxigenação e ele manda um impulso pra você encher seu corpo de oxigênio. E aí você... dá aquela bocejada. E isso vale pra quase todos os animais que existem, gente. É impressionante você ver leão bocejando, ver tigre bocejando, o Bruno boceja, todo animal boceja. Eu não sei se todo animal boceja, tá? Talvez tenha alguma bactéria, que não é um animal, mas dane-se, algum troço aí de ser vivo em algum lugar que não boceja, ele vai falar lá, Você deu informação errada. pode ser chato, não sou professor, tô aqui pra me divertir com vocês. O bocejo não necessariamente tá ligado à sonolência. Você pode bocejar sem estar sentindo o menor sono. Por exemplo, o bocejo pode ser um indicativo de que tem alguma coisa errada no seu organismo. Por incrível que pareça, eu não sabia disso. Descobri aqui na pesquisa aqui, tô passando pra vocês a informação, porque aqui tem informação também! Se você estiver tendo bocejos repetitivos ao longo do dia inteiro, por alguns dias já seguidos, procure um médico, é muito importante. Pode estar ocorrendo desidratação, problemas na tireoide, problema cardíaco, efeito colateral de alguma medicação, dentre outros motivos. E aí tem o bocejo reflexo, né? Você que estava me assistindo aí, que bocejou quando eu bocejei. Por quê? Por que o ser humano boceja quando vê um outro ser humano bocejar? Por que isso acontece?
Gente, até hoje a ciência tenta entender por que a gente boceja inspirado por outra pessoa bocejando. Não há uma resposta definitiva, mas já houveram estudos e existem teorias. A teoria mais aceita hoje é a seguinte: a gente tem no nosso cérebro neurônios que têm o seguinte nome: neurônios espelho. Essas células são muito incríveis porque elas guardam dentro delas qual é o nosso comportamento quando a gente está em determinada situação e ela repete esse comportamento. Então, por exemplo, você já reparou que você chora igual? Ninguém tem 2 tipos de choro. Ninguém tem 3 tipos de choro. A não ser que você esteja, sei lá, chorando vendo o Titanic e chorando porque perdeu uma perna. Tá aí tudo bem, são choros diferentes. Mas, por exemplo, se você assistir 2 filmes que você chora, você vai chorar igual nos 2 filmes. Por que isso acontece? Porque essas células do neurônio espelho, elas lembram, elas decoram todos os movimentos que você faz enquanto você chora. E quando você chora pela segunda vez, ela replica os movimentos. Maneiro isso, né, cara? O mesmo acontece no bocejo. Quando você vê alguém bocejando, a teoria diz que essas células espelho, elas identificam aquele movimento e repetem para si próprio, e você acaba bocejando também. Então essa é a teoria mais aceita hoje no mundo científico. Agora uma curiosidade, sabia que você tem uma tendência maior a bocejar quando vê alguém bocejando, se você gostar daquela pessoa? É. Então se você não bocejou quando me viu bocejar, talvez você não goste de mim. Então por que você tá aqui? Estadão, é tu? É tu, Estadão? Assistindo pra fazer textão? Catraca livre! Hein, BuzzFeed? São vocês, né? Eu sei que vocês estão aqui me assistindo pra escrever matéria me deteriorado. Tô de olho em vocês. Agora, vamos para o arrepio. Por que a gente fica arrepiado? Por que nossos pelos ficam eriçados, ficam em pé? O arrepio, galera, é muito interessante pelo seguinte: não serve pra droga nenhuma. Já serviu muito. Lá atrás, quando nós éramos seres peludos, o Bruno não evoluiu muito ainda, né? O ser humano já tá aqui na evolução, o Bruno já tá aqui, tá caminhando. Uma hora ele chega lá. Muito tempo atrás, o ser humano, ele era extremamente peludo. E nessa época, o eriçamento dos pelos tinha uma função muito importante. Quando que você arrepia? Quando você fica com frio, quando você fica com medo, ou quando você toma um susto ou uma surpresa. Não é verdade? Quase sempre nessas 3 situações. Se você arrepia quando, sei lá, tá fazendo cocô, procura um médico, mano. Tem alguma coisa errada. A primeira grande função do pelo eriçar é pra proteger do frio. Hoje em dia, galera, pô, não muda nada. Você tá com frio, teu pelo sobe, a gente não tem pelo mais. Nós somos seres muito mais evoluídos nesse aspecto. Então, esse pelinho aqui arrepiar não vai me proteger de frio nenhum. Só que quando nós éramos extremamente peludos, aquele eriçamento dos pelos criava uma espécie de colchão de ar quente em cima da pele que protegia do frio. O Bruno, por exemplo, tem muito menos frio do que eu, mas quando ele se depila, já começa a ficar com frio. Mas isso é o lance da gordura também. Ah, tem também isso aí, né? Mas tá, explica o arrepio de susto. Calma que a gente vai chegar lá. Outra função importante do pelo, quando nós éramos animais mais primitivos, é o seguinte: quando o pelo estufava e arrepiava, a gente parecia maior para um predador. Olha que bizarro. Ah, esse é meu problema! Ah, o teu problema é excesso de pelo, Bruno! Então você imagina, vinha um predador, um urso, aquele ser humano, né, não ser humano ainda, ele, ao ficar arrepiado, parecia alguém maior pro predador. Até hoje, alguns animais ainda usam esse recurso. É o exemplo do husky, a raça de cachorro, né? O husky siberiano, por exemplo, eles arrepiam os pelos quando eles estão numa situação onde eles precisam se impor e faz com que eles aumentem de tamanho. Natureza é irada, mano. Eu sou maioral. Ah, Felipe, mas me explica uma coisa. Por que eu fico com os meus pelos arrepiados quando eu tomo um beijinho no pescoço? Boa pergunta. Eu sei que você não se identificou ainda porque você tem 6 anos de idade, segundo o Estadão, mas quando você crescer que você levar um beijinho no pescoço, o pelo arrepia. Sabe por quê? É curioso isso, porque o nosso cérebro reage à excitação repentina como se fosse um susto. Então, quando você toma aquele beijo no pescoço, o seu cérebro não tava preparado. Tava tudo indo tranquilo, querido. Tava tranquilinho, o beijinho aqui no rostinho, aqui no lábio, aqui, de repente vê esse beijo no pescoço, ele toma um susto. E aí ele reage por essa surpresa e eriça os pelos. O mesmo acontece se você ouvir um som que você odeia muito, tipo alguém arranhar a unha no quadro negro, arrastar um garfo num prato. Aquele som causa no seu cérebro a reação de susto, de surpresa e de até perigo. E por isso você se arrepia às vezes. Qual som desse incomoda você? O seu som.
Ai, Felipe, eu tava fazendo uma pergunta séria. Então eu também tô respondendo sério. Eu sou um Bruno. Eu fico todo arrepiado. Não por ficar excitado. É isso que eu ia falar. E chegamos ao soluço. Por que soluçais? Por quê? Vamos entender agora. Gente, nós temos um músculo no nosso corpo que se chama diafragma, que é esse músculo aqui. Olha só, ele fica localizado abaixo do pulmão, tá? E ele separa ali os nossos órgãos mais para baixo, né, do sistema digestivo, digestório, da nossa caixa torácica, da parte de respiração. Olha aqui, ele fica exatamente naquela posição ali, abaixo dos pulmões. E esse é o músculo mais importante da nossa respiração. O que que ele faz? Ele contrai para baixo quando você precisa puxar o ar. Então ele contrai para baixo, o teu pulmão faz o quê? Puxa o ar. E ele relaxa para cima quando você precisa soltar. Então ele fica fazendo isso até enquanto você tá dormindo. Então por isso a sua respiração ela é involuntária. Porque nós temos um nervo chamado nervo... Tem que ler que eu esqueci. Eu não sou professor não, querido. Eu tô aqui só replicando as informações. O nervo frênico, que é o nervo responsável por ditar o comportamento do nosso diafragma. Então vai, contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Por isso você nunca para de respirar, a menos que você tenha algum problema. Ou esteja debaixo d'água. Ou o Bruno sente em você. E aí o que que acontece? Às vezes você pode irritar esse nervo frênico, que é o nervo que manda o diafragma se comportar. E quando você causa um distúrbio nesse nervo, ele buga. É sério, ele fica... E ele faz isso com o seu diafragma. Então o seu diafragma passa a se comportar de uma maneira errada. Ao invés dele continuar contraindo e relaxando, ele tá contraindo... E ele buga. Então, quando ele contrai, ele faz você puxar o ar e imediatamente fecha a sua glote. Então, é um efeito completamente bugado. Porque quando você puxa o ar, a sua glote está aberta para o ar passar pela sua glote e ir para o seu pulmão, pela traqueia. Quando você puxa o ar e fecha a glote, o que acontece? Você soluça. E às vezes você engole ar, vai pro seu estômago. Quando você puxa... E nisso o diafragma continua tendo esse bug. Ele vai bugando e você fica... Normalmente não tem nenhum perigo. Passa em alguns minutos, talvez uma horinha no máximo. Mas pode acontecer, gente, de você ficar o dia inteiro com soluço, 2 dias soluço, uma semana com soluço. Então os médicos dizem que se passar de 48 horas, busque ajuda médica rapidamente, porque pode ter alguma coisa errada. Quais são as coisas que causam esse bug na Matrix ali, do nervo frênico e do diafragma? Comer demais, encher o estômago, aí o estômago ele encosta nesse nervo frênico e causa essa... Comer ou beber muito rápido, mudança brusca de temperatura, estresse e ansiedade. Era pra eu estar soluçando o dia inteiro. Engolir ar, comida com muita pimenta, bebidas gasosas, beber álcool, fumar cigarro, falta de sono e febre. Febre dá soluço. Tô surpreso. Por que, Bruno? Não sabia que febre dava soluço, não. Tá vendo? E você achando que só dava soluço porque bebia refrigerante rápido. Olha aí a explicação. Ninguém sabe dizer ainda por que algumas pessoas soluçam mais do que outras em determinadas circunstâncias, tá? Então a ciência ainda não tem a resposta pra isso. O que se sabe é que, de fato, o susto cura soluço. Isso aí não é uma lenda, não é um mito. O susto, ele causa em você... Imediatamente você toma um susto e isso faz com que você, primeiro, se arrepie, como a gente já viu aqui. E segundo, o susto, ele faz você aumentar a produção de adrenalina que age sobre o nervo frênico, fazendo com que ele estabilize. Então olha só que legal, cara. Se você tiver com soluço e estiver me assistindo, você se tomar... Ah! Não? Droga. Outra solução, enche o pulmão de ar e prende a respiração. Porque quando você faz isso, o seu sangue enche de gás carbônico e seu cérebro dispara o comando para que o nervo frênico comande o diafragma para se contrair e descontrair. Descontrair, isso. Enfim, se você prender a respiração, o seu cérebro provavelmente vai corrigir o seu diafragma. Minha técnica, eu encho a boca de água gelada e vou engolindo com o nariz tapado. Sem deixar a ar entrar. Comigo funciona, que é uma maravilha. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido mais sobre os seus corpos depois desse vídeo. Amanhã, às 18 horas, vai sair a segunda parte. A gente vai falar por que a pele enruga quando a gente bota na água, né? Fica tudo enrugado. Por que a gente se espreguiça. Por que a gente toma susto enquanto tá dormindo e acorda. E por que a gente espirra. Então, entra no canal todo dia, 10 horas da manhã e 6 horas da tarde. Amanhã tem a parte 2 desse vídeo. Acho que vocês vão gostar bastante. Um beijo bem grande. Tchau!
Vai ver outro vídeo, vai ver outro vídeo, vai ver outro vídeo, vai ver outro vídeo, vai ver outro vídeo. Maratona Felipe Neto. Tá aparecendo aqui na tela. Só clicar nele.